Olá, eu sou o professor Miguel Ângelo, do Instituto Federal Campus Erechim. Quero cumprimentar a professora Ana, que é coordenadora do projeto Pré-IFE, e quero cumprimentar todos vocês que estão acompanhando este projeto, que é um projeto que prevê que ele quer ajudar, né, quer auxiliar os estudantes que têm interesse em participar do processo seletivo para ingressar no Instituto Federal aqui de Erechim no ensino médio, né? Então, para mim é uma alegria poder conversar um pouco com vocês e contribuir também nessa caminhada. Então, eu sugiro que vocês abrem o a prova, né? A prova do processo seletivo do ano passado, do IFRS 2019/1, que é a forma que o Instituto ele seleciona os candidatos para entrar no ensino médio, né? Então, o ano passado, nós tivemos aqui em Erechim o curso técnico em informática integrado ao ensino médio, né? Foi a primeira turma que eles começaram esse ano, né? Tinha em torno de 140, 150 candidatos e 32 foram selecionados, né? Esse ano, possivelmente, nós vamos ter, assim, nós estamos aguardando ainda, né? Porque o processo vai ser lançado, imagino, agora a partir de outubro. Devemos ter, então, a segunda turma do curso técnico em informática integrado ao ensino médio, né? Que é aula todas as manhãs e 2 tardes, e é possível que o curso de mecatrônica também seja lançado o edital, é o que estamos esperando. Então, agora eu espero que vocês já tenham conseguido abrir o arquivo, né? O arquivo do processo seletivo você encontra na página do Instituto, né? Então, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais para vocês enxergar, né? Aqui, ó. Espera que eu aumentei demais. Ele é dividido, né? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. O, a prova ela é dividida em 4 áreas, né? Assim como é o ensino médio e o ensino fundamental. Na área de matemática, a questão de 1 a 10, a área de ciências da natureza, da questão de 11 a 20, ciências humanas, de questões de 21 a 30, e língua portuguesa, questões de 31 a 40. Então, eu me programei hoje para falar com vocês, conversar um pouquinho sobre uma questão da ciências humanas, né? Ciências humanas, então, comporta história, geografia, né, filosofia, sociologia, né, que são as componentes agora do ensino médio, que terão esses 4 componentes, né? Então, vocês estão vendo ali olha lá, vai da questão 21 a 30, né? Então, eu vou ir para página 21 para a gente poder comentar sobre isso, né? Então, aqui são as questões de matemática, daí começa de ciências da natureza, e aqui começou de ciências humanas, tá? Beleza. Ali, então, o enunciado da questão 21, ela trata do seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Nos séculos XIV e XV, acumularam-se os fatores que definiram a crise do feudalismo
e do regime senhorial e abriram espaço para a formação do Estado moderno. A respeito deste processo, é incorreto afirmar que, tá? Então, nós temos aqui 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. E uma das questões é incorreta, né? Então, são 4 questões que se referem exatamente ao que o enunciado ele, ele levanta, né? A questão que levanta, e uma não tem nada a ver, uma está incorreta, né? É uma questão assim que eu gosto muito desse tipo, né? Porque você tem que descobrir qual que está errada e não qual que está certa. Então, é muito importante quando você está fazendo a prova, ler muito bem essa parte inicial aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês, o que é a questão, né? Então, a questão, ela identifica um período, né? Então, todas as questões de história, a professora de geografia, a professora Ana, que está organizando esse projeto, ela, nas aulas dela, ela também sempre lembra sobre essa questão, né? A importância de você identificar o período histórico, né? E o local, quer dizer, o tempo e o espaço, né? Então, veja que a questão, ela começa identificando aqui ó, um período, né? Nos séculos 14 e 15, tá? Acumularam-se fatores que definiram a crise do feudalismo. Então, aqui, ó, ele já está dizendo o fato histórico. O fato histórico é a crise do feudalismo, né? E do regime senhorial, né? Que ele já está identificando como que funcionava o feudalismo, né? Os senhores feudais, e abriram espaço para a formação do Estado moderno. Então, nós temos 2 fatos históricos aqui importantes, né? Que é para a gente entender a questão, nós precisamos estudar um pouco mais, que eu imagino que agora no 9º ano que vocês estão cursando aí na escola de vocês, né? O professor ou a professora de história e de geografia também devem ter comentado e estudado com vocês esses 2 temas aqui, ó. O feudalismo, né, a crise do feudalismo, que é o final do feudalismo, e o Estado moderno, a formação do Estado moderno, né? A gente sabe que esse ano está sendo um ano bem diferente, né? Mas os estudos continuam, né? Devido à pandemia do Covid-19, as aulas foram suspensas, né? O calendário letivo foi suspenso, mas o estudo a gente continua, né? No Instituto Federal, agora no mês de setembro, outubro e novembro, nós estamos trabalhando um trimestre letivo, né? Mas tudo remotamente, né? Então não estão acontecendo aulas presenciais, né? Mas então voltando ao tema aqui, ó, o feudalismo, é importante entender que o feudalismo ele é um modo de produção, né? É um modo de produção que ele tem assim um período histórico definido que é fácil de identificar, né? Então ele ocorreu na Europa, né? Europa é um continente, né? Continente que fica do outro lado do Oceano Atlântico, né? Então a Europa é formada por diversos países, né? Vamos citar alguns países da Europa que hoje existem, mas que na época do feudalismo não existia, porque, olha aqui, ó, o Estado moderno ainda não estava formado, não existia, então, países na Europa durante o feudalismo. Estava começando a formação desses países. Estado moderno, né, a gente pode dizer que são os países atuais, né? Então, quais alguns países da Europa hoje? Vamos ver se você consegue falar pensar né? Portugal, Espanha, a França, Inglaterra. Se você vai ver aqui nas próprias questões aqui para baixo, na resposta, vai trazer diversos países aqui, né? Olha aqui, ó, Portugal, França, Inglaterra, né?
Claro que tem outros, né? A Europa tem mais de 30 países, né? Então, o feudalismo, ele ocorreu mais ou menos entre os anos 500 e 1500 depois de Cristo, em um período de 1000 anos, né? Antes do feudalismo, um outro modo de produção se desenvolveu, né? Que vocês também devem ter estudado, que é o escravismo, né? O escravismo ele predominou no período clássico da Grécia e Roma antiga, né? Depois do feudalismo, existiu, ou se consolidou, se formou um novo modo de produção que é o capitalismo, né? Que é o modo de produção predominante hoje, né? Aqui no Brasil e no mundo. Não quer dizer que todo mundo é capitalista, né? Assim como durante o feudalismo, nem todo mundo era feudalista, né? Existiam outras relações sociais, econômicas e políticas dentro do feudalismo, mas o que predominava era relações feudais de produção, né? Então, se você me perguntar, existiam escravos dentro do feudalismo? A resposta é sim. Mas as relações que predominavam, que mais tinham, não era de escravidão, e sim de servidão. Eram os servos que trabalhavam. No entanto, por volta do século XIV e XV, diversos acontecimentos, fatos sociais ocorreram em que o feudalismo entrou em crise, ele entrou em dissolução, né, que é um período que a gente fala de transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então, essa questão, justamente, ele está tratando da crise do feudalismo, que é quando o feudalismo ele entra em decadência, ele está em declínio, né? E, ao mesmo tempo, está surgindo um novo modo de produção, que é o capitalismo, o sistema que predomina hoje. Quer dizer, não é o escravo, não é o servo, e sim é o trabalhador assalariado, aquele que vive assim, a sua vida depende do salário, da venda da sua mão de obra. Mas voltando ao período da crise do feudalismo, para nós entender daí essa questão. Então, o que a questão trata? Ela vai trazer diversos fatores que ajudam a explicar por que o feudalismo entrou em decadência. Por que o feudalismo entrou em crise? Por que ele se dissolveu, né? Então, a gente pode, procurando identificar o feudalismo no período histórico, né? Os historiadores, eles, assim, tradicionalmente, né? Eles classificam esse modo de produção feudal como ele tenha existido dentro de uma época chamada de Idade Média, né? A Idade Média. Então, a Idade Média seria o período. Antes da Idade Média vem a Idade Antiga, depois da Idade Média vem a Idade Moderna. É por isso que ele fala a formação do Estado moderno. Então, o feudalismo ele existiu num período conhecido como Idade Média, né? Na Europa ainda existem muitos castelos desse período, dos senhores feudais, dos servos, enfim, né? Vamos ver aqui, então, a alternativa A. A alternativa A fala das cruzadas, né? Então, para você entender essa alternativa, necessariamente você tem que ler um pouco sobre as cruzadas, e vocês devem ter estudado sobre as cruzadas, né? O que foram as cruzadas? As cruzadas foi um movimento, né, assim, ó, estimulado, criado pela Igreja Católica, né, a religião católica nessa época ela estava consolidada, né, para libertar a Terra Santa, né? Então é um movimento que tem uma função inicial ou uma intenção inicial religiosa, mas que tem uma conotação econômica e política muito maior, né? Porque o objetivo principal era libertar a Terra Santa, né? Então, a Terra Santa
dos católicos é onde Jesus Cristo nasceu, né? Que é ali na região da Palestina, de Jerusalém, né? E essa região que fica já na parte asiática, né? Do outro lado do mar Mediterrâneo, essa região havia sido conquistada e dominada pela expansão islâmica, né? Iniciada por Maomé a partir do século VII, século VI, século VII depois de Cristo. Então, os católicos consideravam os islâmicos infiéis, né? Então, libertar a Terra Santa significa expulsar os islâmicos daquela região, né? Então, se organizavam grandes exércitos na Europa que saíam no rumo leste, né, portanto, da Europa em direção à Ásia, né, tanto por mar ou por terra, mas mais por terra, para libertar a Terra Santa. Então, as cruzadas, na verdade, é uma guerra organizada pela Igreja Católica, né? Então, a cruz e a espada eram utilizados em benefício, né, de uma situação econômica e política e social que acabou assim colocando gasolina no fogo da crise que já existia do feudalismo, porque as cruzadas acabaram colocando ou aumentando o contato do Ocidente com o Oriente, né? Estimulando as atividades comerciais, né? Então o comércio acabou se desenvolvendo mais, né? E o comércio, né? A intensificação do comércio é uma característica do capitalismo, né? Então o mundo feudal era um mundo muito fechado, né? Então não existia um comércio, mas não um comércio assim de grandes proporções, né? Um comércio a nível global como existe hoje, né? Que começou nesse período, né? Então as cruzadas propiciaram a reabertura do comércio com o Mediterrâneo, que beneficiou as cidades italianas Gênova, Veneza e Florença. Essas duas últimas foram o berço do movimento artístico, cultural e científico que ficou conhecido como o Renascimento e se alastrou da Península Itálica para o restante da Europa entre os séculos XIV e XVI. Então, essa questão ela tá correta, né? Então, portanto, não é a resposta certa para essa questão. Alternativa B, a Revolução de Aves, Portugal, 1383 a 1385. A Guerra dos 100 Anos, França e Inglaterra, 1337 a 1453. A Guerra das Duas Rosas, Inglaterra, 1455 a 1485, né? Um pouco depois, e a Guerra da Reconquista, Península Ibérica, 1492, podem ser apontados como alguns dos principais conflitos que resultaram na formação do Estado moderno. Sim, essa é uma questão que ela está correta, né? A questão identifica o período em que esses países eles estavam passando por um conflito, na maioria deles armado, né? Que resultou na formação desses países, né? Vocês vejam aqui que Portugal, olha aqui, ó, Portugal foi o primeiro país a se consolidar enquanto Estado moderno, né? Com a Revolução de Aves, né? Então, a partir de Portugal, então, ele foi o primeiro país europeu a se consolidar enquanto país, né? Não é à toa que Portugal conquistou alguns anos depois, né? Na verdade, 100 anos depois, através do Tratado de Tordesilhas, o direito de explorar e conquistar metade do mundo, né? Com o Tratado de Tordesilhas. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, né? Aqui de 1337, é um fato muito importante na consolidação, na formação da França, né? É justamente aqui que entra algumas figuras históricas que são conhecidas, como é o caso da Joana d'Arc, né? Alguns anos depois, a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, importante na consolidação da Inglaterra, e para encerrar a Guerra da Reconquista, que é quando
A Espanha, né, aqui cita a Península Ibérica, né, mas na época havia se unificado, porque a Espanha havia sido dominado pelos árabes, né, pelos sarracenos, como eram chamados, que tinham a religião islâmica, né? Então, aqui também então existia uma guerra de católicos contra muçulmanos, né? Ou cristãos contra muçulmanos. E daí na cidade de Granada, em 1492, foi quando os espanhóis conseguem reconquistar a península, ou seja, expulsar os árabes depois de 700 anos que os árabes haviam dominado uma grande parte da Península Ibérica, né? Vejam aqui, esse ano é um ano muito importante, né? Porque no mesmo ano da Reconquista é o ano que os reis espanhóis aceitam a proposta de Cristóvão Colombo para ele encontrar o terceiro caminho até a Índia, né? Que na verdade ele imaginou que ele chegou na América, né? E ele imaginou que tinha chegado na Índia, né? Então, 1492 é o ano que o Colombo chega na América e inicia a conquista da América para os espanhóis. Então, a alternativa B, correta também. Alternativa C, deixa eu subir um pouquinho aqui. Os surtos de fome, as epidemias e as guerras senhoriais ocorridos nos séculos XIV e XV foram determinantes para a eclosão de revoltas camponesas na Europa, como é o caso da Jaquerie, ocorrido no ano de 1358 no norte da França, contribuindo para o agravamento da crise do sistema feudal. Sim, essa questão ela cita na mesma alternativa três fatores, né, que contribuíram para a crise do feudalismo, né, que seriam a fome, as pestes e as guerras, né? Então, surtos de fome ocorreram de verdade. Dentro das epidemias, aqui a gente pode citar a maior de todas, que foi a peste negra, né? Que ocorreu, assim, 10 anos antes desse movimento camponês, dessa revolta camponesa na França, né? 1348, a peste negra que matou quase, né, dizimou quase metade da população europeia. Então, esse aqui é um dos fatores mais fortes que é considerado pelo agravamento da crise do sistema feudal, né? Então, é óbvio, tendo fome, tendo peste, tendo guerras, é óbvio que quer dizer, é um ambiente propício para revoltas, né? Então, a questão cita o caso da França que, de fato, ocorreu. Então, essa aqui é outra questão que está certíssima, né? A outra questão, a letra D, a alternativa D, daí fala daí sobre a reforma protestante de Martinho Lutero, que eu imagino que vocês também devem ter estudado, né? O Martinho Lutero tem filme que a gente pode assistir sobre ele, então tem muitas fontes de pesquisa sobre o Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero, ele é considerado, assim, né, um dos principais líderes da Reforma Protestante, né? O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela quebrou a unidade da Igreja Católica, né? Então, a Igreja Católica, ela era a instituição mais poderosa durante o feudalismo, né? Se tu pensar bem, ela é muito forte até hoje, né? Então, o Martinho Lutero, assim como se pegasse uma pedra e jogasse no espelho da Igreja Católica, quebrou, né? Rompeu a unidade, né? E daí as 95 teses, como aqui a própria alternativa traz, né? Que são o principal documento que o Martinho Lutero ele questionava a Igreja Católica, ela não manteve intactos os aspectos doutrinários do cristianismo. Ele rompe com isso. A reforma protestante, na verdade, ela
a gente poderia considerar uma revolução, né? Porque o alicerce, o sustento do feudalismo era feito pela Igreja Católica, né? E o Martinho Lutero, então, ele questiona muitos pontos, assim, da doutrina cristã, né? Se nós, por exemplo, pegar aqui, ele cita, ó, dos abusos do clero, a venda de indulgências, né? Então, havia muita corrupção dentro da Igreja Católica, né? E o Martinho Lutero critica isso dentro das 95 teses que faz o mundo tremer. Então, não manteve intacto o aspecto doutrinário, né? Ele modifica, ele propõe alterações, né? Só dando um exemplo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o celibato, a Igreja Católica até hoje mantém o celibato. O celibato é que padre não pode casar. Martinho Lutero percebeu que isso não estava sendo legal, né? Não estava sendo bom para a igreja, né? Para a moral dos sacerdotes, e ele modifica isso, né? Então, aspectos tanto é que os pastores da igreja criada por Martinho Lutero podem casar. O Martinho Lutero mesmo, ele era padre da Igreja Católica, então ele rompeu, ele saiu da Igreja Católica e ele mesmo casou, né? Então, hoje os pastores da Igreja Evangélica casam também, né? Então, rompeu, né? Não manteve intacto. Essa questão, ela deixa bem, ela escancara, né? Assim, é muito, não é, eu quero dizer, não é difícil de você perceber que essa é a questão incorreta, né? Mas você tem que saber o que foi a reforma protestante, né? Então ele está dizendo que sim, que o Martinho Lutero fez uma pequena modificação e tal, com as 95 teses. Na verdade, foi uma grande modificação, né? Não manteve intacto a Igreja Católica, tanto que ela teve que reagir, né? Podem ver aqui que é o professor que organizou essa questão, né, na letra E, na alternativa E, ele já coloca um aspecto aqui da contra-reforma, quer dizer, a igreja teve que se movimentar, porque senão ela ia também entrar em crise, né? E uma das formas da igreja se movimentar foi a criação da Companhia de Jesus, né? Foi fundada por Inácio de Loyola, um modelo de contra-reforma católica. Olha aqui, ó. Então, o que foi a contra-reforma? Foi uma forma da Igreja Católica reagir à reforma protestante, né? Então, olha aqui, ó, os soldados de Cristo tiveram um papel fundamental na catequese dos povos conquistados nas Américas, fornecendo a justificativa ideológica para a escravidão dos africanos por parte dos europeus. Certíssimo, né? Então, a Companhia de Jesus e todo esse trabalho aí da Igreja Católica de reação à reforma, né, é um exemplo de que a reforma protestante ela foi um fato muito importante e não manteve intacto o aspecto doutrinário, mudou a forma da doutrina cristã no mundo. Então, resposta certa dessa questão, deixa eu voltar aqui que eu não estava enxergando vocês, é a letra D. Muito bem, deixa eu fechar a apresentação. Pessoal, eu espero ter contribuído com vocês, né? Continuem estudando e vamos torcer para essa pandemia passar para o ano que vem a gente poder voltar com atividades presenciais